Bom dia, queridos seguidores aí do programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito bom dia a você que toda quarta-feira está aqui de manhã cedinho, prestigiando e também aprendendo um pouquinho mais a respeito de temas e assuntos que esbarram nas suas emoções e, quem sabe, até na sua saúde mental. Meu muito obrigada a você que tem estado aqui conosco, prestigiando não só o programa, mas também aqueles convidados que você já sabe, é um time de primeira que vem aqui para poder estar com você, falando com você nessa manhã de quarta-feira. E hoje não vai ser diferente. Tivemos oportunidade de estarmos em uma reunião muito importante juntas e não deixei escapar, claro, trouxe ela para cá para que você também possa conhecê-la também. Hoje nós vamos conversar com Érica Pinheiro, ela é contabilista e articuladora do MND, Mulheres Negras Decidem. E já ela vai falar para a gente o que é o Mulheres Negras Decidem. E você, mulher negra, que está aí agora acompanhando, com certeza vai somar forças com a Érica a partir de hoje. Bom dia, Érica, seja muito bem-vinda. Olá, Rose, bom dia. Gratidão pelo nosso reencontro, né? Que a gente, eu particularmente, eu acredito muito não acredito em coincidência, acredito em reencontros nessa terra. E foi um feliz reencontro e vamos ter muito o que debater, vamos ter muito o que propagar e, com certeza, tocar um pouco mais, principalmente a mulher negra. Com certeza. E aí, eu queria começar com um tema que está meio que bombando essa semana aí nas redes sociais, que é a questão do racismo reverso. E acompanhei até o posicionamento muito interessante de algumas mulheres negras, né, que eu sigo, um posicionamento muito interessante, né, rebatendo essa questão com expressões do tipo: haverá racismo reverso se existir o navio branqueiro. Haverá racismo reverso se a condição do branco com relação ao negro for inferior. Haverá racismo reverso se o branco também sofrer as questões e as privações, né, aquele tolher que sofre no seu dia a dia por conta, por exemplo, do racismo estrutural. E aí, Érica, como é que você vê essa questão? Como é que é essa questão do racismo reverso? Porque isso foi uma expressão há um tempo atrás, já foi debatido, e essa semana ficou um tanto quanto em alta. E eu queria aproveitar também, pra gente, já que a gente está aqui, somos mulheres negras, e isso interessa para nós, porque essa questão esbarra, sim, nas nossas vivências. Sim. Eu queria saber a tua opinião. Qual a tua opinião com relação a isso? Existe o tal do racismo reverso? Ou isso aí é para querer tirar de nós até o empoderamento que o movimento negro, né, tenta trazer para os nossos irmãos? Bom, desses comentários que você citou, eu achei bem interessante do haverá racismo reverso se existir o navio branqueiro. Realmente, né? É muito surreal, mas eu vejo também como muita questão da estratégia de marketing, né? Eu vejo muito pela mídia, é uma questão midiática. Há alguns políticos e algumas vertentes, eles justamente se prevalecem de alguns pontos de desconhecimento do próprio movimento negro, da própria população negra em relação à sua própria história. Nós temos um vácuo aí, um apagamento histórico imenso, e muitas pessoas não sabem da sua própria história. Acreditam no que a gente há anos vem aprendendo nos livros, que é exposto justamente uma outra visão,
e, infelizmente, não tem acesso ou tem um acesso limitado ao que realmente aconteceu. Eu, particularmente, tenho feito algumas viagens para o continente africano, especificamente a Nigéria. Ano passado, eu passei um mês em Nigéria, mais precisamente na cidade de Ilé-Ifé, e eu realmente pude ver o quanto a nossa história é importante, o quanto nós somos responsáveis por por quase tudo que acontece hoje no mundo, né? As construções, as invenções, a nossa força de trabalho, a gente construiu muita coisa, a força dos nossos ancestrais, e são poucas pessoas. Hoje, nos últimos 5 anos, a gente tem tido uma revolução universitária, tem muita gente acessando o nível universitário e pesquisando um pouco mais sobre. Só que ainda a grande massa talvez não tenha esse acesso tão claro, que não basta só saber, né? Tem que entender. A linguagem tem que ser mais direcionada à população. E algumas vertentes da mídia, como eu venho falando, trabalham justamente para isso, para que haja um burburinho negativo ou desvirtue a atenção para o que realmente é importante, para ficar se debatendo a balela. Já tem uma semana aí que a gente só está falando disso. E aí as pessoas que estão realmente engajadas na pauta param de fazer o debate, o discurso que já vem fazendo, para de novo explicar sobre racismo reverso, uma questão que é inquestionável, né? Não há o que se falar sobre isso. Uhum. Eu gostei do que você falou a respeito da questão da mídia. Por quê? Porque muitas vezes essas expressões que são lançadas e esse falso debate, porque, na verdade, isso não tem nem debate. Não tem Não, fundamento. Mas é justamente a forma de distração. Então, se fica uma semana discutindo isso e não se fala do quanto a população negra vem morrendo aí a cada 23 minutos, a cada mulher estuprada a cada tantos minutos, e violência doméstica a tantos minutos, que realmente quem sofre, a grande maioria, e não tem solução para os casos, é a população negra. Que quando acontece um caso desses, quando é a pessoa ou abastada, né, financeiramente, ou tem uma certa mídia, em 5 minutos se soluciona. Mas quando se trata da população negra, de forma geral, independente da questão financeira, essa solução não chega tão breve. Mas, como você falou, nos últimos 5 anos, né, essa discussão ela está muito em alta e muito em pauta. Então, é um assunto que está realmente se falando. Existe né, uma reivindicação, uma fala do povo negro, que quando a gente olha para isso e vê essa questão, chega a ser ridículo, entre aspas, essa vitimização que o branco, né, quer colocar com relação a isso. E colocar, quer dizer, o povo negro naquela condição de mimimi. Porque é mimimi. É uma falsa porque... igualdade, né? Isso. Uma falsa igualdade. Que não tem... a luta acontece, a nossa expectativa é que realmente a gente possa ver nas próximas gerações, talvez não na nossa ainda, mas nas próximas gerações a gente possa ver realmente, mas os debates atuais, eles são importantes. Sim, muito. Com relação à raça, com relação à intolerância religiosa, com relação à sexualidade. A sexualidade, a direitos, a direito de fala, porque estamos realmente, mundialmente falando, vendo que as pessoas elas estão aprendendo a se posicionar e aprendendo a reivindicar e dizer, essa é a minha fala, eu quero o meu direito de fala. E quando alguém que não tem um lugar de fala quer falar alguma coisa, aí surgem
essas expressões, como, por exemplo, que a gente está falando aqui do racismo reverso, mas não é o lugar de fala. Na verdade, é uma expressão de alguém que não tem aquele lugar de fala e quis falar a respeito de racismo. E por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de sensibilidade também, porque quando alguém abre a boca e faz uma expressão como essa, com certeza não entende nada do que é essa dor, não entende nada do que é essa vivência dentro dessa questão do racismo, da discriminação, das faltas de oportunidades, porque a pessoa branca, principalmente se ela for elitizada, realmente nem esbarra na realidade dela o que é isso e o que a gente sente também. Infelizmente, só complementando essa sua fala, eu não vejo nem como falta de conhecimento, não. Principalmente dos brancos, né, da população mais elitizada. Eu vejo como uma insensibilidade, sim, e do próprio conceito. Infelizmente, a gente tem visto aí com o bolsonarismo a questão que se propagou. Ainda existem pessoas que acreditam que pretos não têm alma, que o lugar do preto ou do negro, né? Tem muito outro debate ainda sobre isso, né? A expressão do preto e negro, que justamente pensam que o nosso lugar é na cozinha, que o nosso lugar é abrindo porta. Tem milhões de pessoas que pensam assim e que estavam no armário, estavam dentro dos seus covis e guardando essa informação, mas menosprezando o seu porteiro, menosprezando a sua babá, a sua auxiliar doméstica. Então, é uma questão que é cultural, sim, está enraizada e que a gente, a cada vez, há tantos anos que os movimentos sociais vêm se levantando e que têm ganhado força com as leis que nos legitimam, com os espaços que a gente vem conquistando, que antes também eu nunca tinha ouvido falar de um mestre negro, um doutor negro, ou que tinham recebido moções honoris causa por ser negro. Hoje, o quanto de pessoas que eu conheço que tem esse cargo, que eu fico assim, gente, mas era possível? É possível sim. Antes a gente ficava mais oprimido ou trabalhando nos nossos polos. Hoje nós estamos no mundo. Essa revolução que aconteceu nas últimas eleições nos Estados Unidos sacudiu o Brasil. Porque a gente ainda tem a nossa referência, infelizmente, não é o continente africano, a nossa referência é Estados Unidos, né? É a América em si. Mas é realmente importante ter uma vice-presidente negra, que a gente pudesse falar assim, olha, ela está lá em cima, a gente vai chegar lá também. E essa é uma pauta, e já no tocante ao MND, Mulheres Negras Decidem, que em 2018, 2020, agora 2022, a nossa pauta, a nossa principal bandeira de militância é mulheres negras ocupando os espaços de poder. E é a nossa batalha agora para 2022. Então, eu não vejo isso como ignorância, não. Eu vejo ignorância no sentido do desconhecimento cultural, pelo contrário. Eu vejo como uma intenção de abafar o negro, sim, em relação aos lugares que, de fato, nos é de direito. Isso. Já que você tocou aí no Mulheres Negras Decidem, eu considero esse nome um nome muito forte. Sim, Mulheres Negras peso. Decidem. Sim. Tipo assim, a mulher não tinha o direito, porque realmente a gente vai ver, dentro do universo feminino, o quanto ainda não é dado à mulher o poder de decisão em tantas coisas. Sim. Com relação ao seu próprio corpo, com relação a algumas leis. Então, também é um trabalho, também é uma evolução na mudança das leis para que as mulheres possam ter, como é que se diz? Mais direitos de fala e direito uma real, lei... né? Porque a gente sabe que em muitas situações a mulher está ali como figurante. Exatamente. Eu estive em uma reunião e, na época,
na época do Dia do Combate à Violência à Mulher. E uma delegada palestrou para as mulheres que estavam ali presentes, e ela falou uma questão que, assim, me chocou de uma certa forma. Uhum. E essa expressão eu entendo agora o que todo o movimento feminista trabalhou e galgou até aqui, muita coisa que nós precisamos. Com relação à violência, né, contra a mulher, ela falou que a mulher ela é considerada uma população em condição de vulnerabilidade. Assim como a criança, né, é vulnerável, a mulher tem essa condição. Então, a mulher, perante a lei ou perante a justiça, nessas questões, ela é considerada como uma população de vulnerabilidade. Então, ela sofre mais riscos, então os riscos são reais, as ameaças, os estupros, a própria violência. Então, ela é uma condição real e a mulher se encontra nessa condição de vulnerabilidade. E aí, quando você diz mulheres negras decidem, essa expressão traz para mim, associando a essa outra, Sim. Do quanto tiram de nós, no caso nós mulheres, do quanto tiram de nós ou tentam abafar a nossa força, a nossa capacidade intelectual, do quanto tentam tirar o nosso espaço, de dizer que isso não é lugar de mulher. E você aí esbarrou pela política e realmente a gente vê que muitas mulheres elas não engajam na militância política, muitas mulheres não se candidatam, talvez seja uma apoiadora, e hoje a gente vê, por conta de cotas, então a representatividade da mulher no partido virou uma questão de cotas, então obrigatoriamente o partido tem que ter aquela cota, e muitas vezes a mulher é somente usada para montar uma legenda e depois ela é descartada. Então, ela não está ali realmente para ser ouvida. E eu queria que você dissesse como surgiu o Mulheres Negras Decidem e se tem realmente a ver com essa questão de tirar ou de mudar essa roupa de vulnerabilidade que colocam em nós. É isso. É muito importante essa sua fala, a sua colocação em relação à mulher enquanto vulnerável. Eu sempre me vi como uma eleitora. Né? Não, você tem que dar um suporte, uma ajuda, sempre do lado de fora. Né? Não, esse negócio de política não é para mim. E em 2018, eu conheci o MND através de uma rede social, que alguma outra rede marcou o trabalho do MND, e eu acessei e comecei a participar, a acompanhar, né, o famoso seguidor, eu comecei a seguir, e aí eu enviei um direct para essa rede e perguntei porque eu via muita mulher preta. Então, isso já me tocava. Mas eu, ainda assim, eu só queria conhecer o projeto, não me envolver no projeto. Eu queria saber porque eu me identifiquei. Porque a visão que eu tinha de política sempre foi do homem, né? O candidato, independente de cargo. E, enfim, em 2018 eu fiz o primeiro acesso, eu fiz o primeiro contato, e as meninas tinham reuniões periódicas, eu passei a frequentar as reuniões para poder entender um pouco mais do trabalho, né, estar mais consciente de algumas coisas, e eu me toquei no seguinte: se a gente não se levantar para, não vou dizer exigir, mas reivindicar o que é nosso direito, ninguém vai fazer por nós. Então, esse foi o meu primeiro start. E eu pude conhecer tantas outras mulheres na política e outras tantas que falavam aquilo que eu pensava. Então, eu passei a fazer parte desse coletivo, que realmente teve maior expressão em 2018, né, e participando, atuando diretamente em campanhas e fortalecendo a estrutura para mulheres
se candidatarem, não exatamente mulheres negras, mas que tivessem mais mulheres, até que a gente pudesse ter o foco nas mulheres negras. E esse trabalho vem crescendo, o que iniciamos no Rio de Janeiro. Hoje a gente está indo para mais de 10 estados no Brasil, com meninas fazendo parte, meninas, eu falo de uma forma geral, né? Mulheres, de uma forma geral, participando do coletivo e se identificando como mulheres negras decidem, justamente na campanha de 2018, onde foram eleitas muitas deputadas. Agora, 2020, nas últimas eleições, estou fazendo um breve apanhado para não ser muito extensa. 2020, além do MND, surgiu também a Tenda das Candidatas, que é da minha amiga Laura, e que é advogada e militante e atuante em várias vertentes. Tem grande expressão na política também e no direito. A Tenda das Candidatas é um coletivo justamente para dar esse suporte técnico, porque não basta só eu me filiar ao partido e me lançar como candidata. Eu tenho que ter um suporte para entender o que eu estou fazendo ali e o que eu posso atingir, aonde eu posso alcançar. Que não é só essa parte do registro, né? Tem muita coisa por trás. Então, em 2020, além do MND, tem a Tenda das Candidatas, e eu também pude, eu sou contabilista, e eu fui requisitada por um partido para fazer a prestação de contas desse partido em 2020, apoiando um outro que vinha com a majoritária de candidatura à prefeitura, e isso em São João de Meriti. E eu, que até ontem estava nos bastidores e continuaria fazendo só prestação de contas eleitoral, me tornei presidente de partido. E aí foi minha primeira barreira, porque o meu sócio, ele era o tesoureiro. E muitas das situações, ao invés dos candidatos virem falar comigo enquanto presidente, se dirigiam ao tesoureiro. E ele direcionava automaticamente, não, isso aqui é com a presidente. Então, mesmo entre os meus candidatos, né, na minha chapa, eu não era vista como a presidente. A mulher ali não estava como a que faz acontecer. Eu estava, na visão deles, né? Eu estava como mais uma. Não, ela está ali, teoricamente, como fachada, quem resolve é o fulano. E não foi bem assim. E, felizmente, eu tive um suporte técnico muito grande nesse sentido, de direcionar para mim as demandas. E aí, impositivamente, o meu cargo foi respeitado, né? A minha posição, a minha fala foi respeitada. Então, essa foi a minha primeira barreira. A segunda foi na composição de chapa, já como presidente de partido. Então, eu tive uma outra barreira, porque eu só poderia levantar realmente a nominata se eu tivesse uma cota de mulheres. E eu só tinha efetivamente uma, que veio até a ser candidata a vice-prefeita, né? E eu tive que acessar os arquivos do partido, selecionar as mulheres filiadas de São João de Meriti, fazer contato com elas e bater na porta delas pedindo, por favor, se candidate. Porque muitas estavam ali só como filiadas. Elas não se viam como candidatas. E, felizmente, muitas delas compraram a ideia e falaram, não, realmente, eu não vou ser mais uma, não. Eu quero realmente chegar a ser vereadora em São João de Meriti. E isso foi muito bom para mim. Né? De falar assim, ó, é possível uma mulher ser vereadora em São João. Infelizmente, por outras questões, não conseguimos eleger nenhum vereador, mas para uma experiência num todo, foi muito marcante. E eu debati isso junto ao coletivo desse fortalecimento. E esse trabalho a gente conseguiu ver fazendo, né? Construindo essa história em 2021. E agora, para 2022, nós temos aí, felizmente, um número muito maior de mulheres dispostas a se candidatarem e ser eleitas, sim, com o poder da caneta. Mesmo esbarrando no preconceito, mesmo esbarrando na questão do menosprezo da mulher como candidata e as barreiras de partido. Um grande ponto do MND, eu até trouxe aqui,
nós fizemos uma pesquisa que é Para Onde Vamos? Essa pesquisa ela está disponível no www.paraondevamos.org. É uma pesquisa do Mulheres Negras Decidem, junto com o Instituto Marielle Franco, e ele vem falando justamente sobre isso, o lugar da mulher, o posicionamento e a religiosidade, a mulher no assistencialismo, né? Porque muitas se veem, não, isso aí é coisa para o político, eu vou fazer o meu trabalho aqui, principalmente na pandemia, assistindo a minha população, a minha comunidade, enfim. Só que isso é um trabalho político. Então, desmistificar que eu só estou no assistencialismo, não, você está fazendo política sim, porque as políticas públicas não chegam. Então, muitas das vezes, cabe à mulher, moradora da comunidade ou não, daquele bairro, fazer a campanha e propagar esse tipo de assistencialismo. E muitas dessas mulheres não pensam em se candidatar, quando, na verdade, elas são grande potência na sua região e poderiam, sim, ser eleitas pela questão do regionalismo e o trabalho que já executam. Então, essa pesquisa foi com 252 mulheres, militantes ou não, muitas atuantes na enfermagem, na assistência social diretamente, em outras profissões. Então, é um trabalho muito bacana e que vem falando sobre essa questão das mulheres com lugar de fala. Então, o trabalho do MND é bem isso. Interessante. Através da tua fala, do teu relato, a gente vê o quanto o machismo muito grande. Também o quanto o machismo, o homem pode até dizer que não é, mas o quanto o machismo está realmente eu posso dizer entranhado. No subconsciente. Tá no subconsciente, são coisas naturais para o homem, sim, mas que, na verdade, hoje está sendo mais pontuado como, olha, isso aqui não é legal. E a gente está podendo falar isso, ó, isso aqui não é legal, não repita. A questão da educação. Então, a mulher, mais uma vez, está na condição de educar o homem, por questões culturais Um outro ponto que eu gostaria de falar também, complementando essa questão do machismo e do lugar da mulher, isso é muito uma visão europeia, uma visão da América, de colocar a mulher como a mulher como inferior. Na população, em geral, africana, a mulher é enaltecida, porque ela é a provedora. Se não fosse a mulher, não existiria o homem, porque ele nasce a partir da mulher. Então, o culto, o respeito, o posicionamento da mulher africana, e aí a gente tem vários exemplos, é super respeitado. E eu faço essa comparação Europa-África justamente porque eu fui buscar um pouco mais dessa cultura, um pouco mais desse conhecimento, e ainda hoje por lá, lógico, ainda, como todo lugar, existe um pouco do machismo, do preconceito, mas a mulher ela tem um lugar especial dentro da cultura africana. Então, o respeito ao matriarcado é muito grande por lá. Então, eles não veem a mulher como um ser inferior, pelo contrário, eles colocam a mulher num grau muito maior. E a gente vem aprendendo um pouco mais sobre isso também, essa diferença entre Europa e África. Porque também a gente esbarra também na questão da colonização, do domínio do branco em vários países. Então, essa ideia foi uma ideia que foi introjetada também por esse domínio, né? De oprimir os povos originários, e aí todos os lugares aonde encostaram, pousaram, atracaram, eles oprimiram os povos, né, originários e se colocaram numa condição de superioridade, que é o que justamente hoje a gente debate, a gente reclama, a gente fala, e dentre tantas coisas, além desse patriarcado, vem também esse machismo. Questões também religiosas, porque diz que a condição da mulher é de submissão, né? Como se realmente a potência, ele tivesse uma... Não, nós estamos
legitimados a tirar a mulher dessa condição, porque Sim. há condição de autoridade, há condição de cabeça, há condição de do homem. Verdade. E a Infelizmente mulher acontece isso. acontece, exatamente. E aí, quando a mulher se entende como um ser intelectual, entende como um ser independente, fora dessa Dessa caixa, questão, né? Dessa bolha que dessa nos caixa, coloca. quando diz, tipo assim, tá, ok, você me colocou aqui, mas agora eu não quero mais ficar, agora eu quero sair. Uhum. E com certeza isso também provoca a questão da violência. Uma coisa vai puxando a outra. Para entender aí, você que está nos assistindo, que está tudo muito interligado. E que a condição da mulher ela vai estar realmente atrelada nessa condição de impor a ela uma inferioridade ou uma submissão. E aí a gente vê isso no teu relato, por exemplo, da autoridade que foi dada a você dentro do partido e essa autoridade não sendo Era aceita. subjugada, isso. Exatamente, exatamente. Porque os homens já estão tão acostumados a, de repente, colocar a mulher só como uma figuração, só como uma marionete, só como uma massa de manobra, como se não tivesse um direito. Porém, a gente sabe que, emocionalmente falando, a mulher é maior, mais forte do que o homem. Na verdade, esse é um conceito que eu tenho de que a violência e essa condição de subjugar nada mais é a condição para que tire dela a força de um domínio, de um lugar de espaço e de uma condição que leva a uma autoridade, a um matriarcado. Então, a gente vê essa, como é que se diz? Essa A diferença gente na balança, né? exatamente, exatamente. Então, quando olha para a mulher, aquela mulher é uma enxerida, aquela mulher é isso, aquela mulher, ela não, Sim. ela quer aparecer, ela é machona, e tem muitas mulheres que, às vezes, para conseguir esse lugar, ela abre mão, muitas vezes, da feminilidade dela, entendendo que essa Para ser vista, feminilidade... sim, para ser vista como mais um e ser respeitada, então ela deixa de se colocar numa condição feminina para que Isso, possa romper essa barreira, eu entendo. Tanto isso. que nos parlamentos, né, nas câmaras, a gente vem acompanhando a questão da vestimenta. Então, a mulher ela tem que estar toda tapada, toda quase que vestindo um lençol, uma capa, para que não modele o corpo, para que não se exiba, que não coloque um batom, para que justamente não incomode aquele outro político que está ali. Então, a questão da vestimenta, eu vi isso recentemente na Câmara dos Deputados, as deputadas se colocarem e falar assim, não é porque a minha roupa que vai mudar a minha personalidade ou o que eu luto. A minha luta não está na minha roupa. A minha luta está naquilo que eu prego. Então, você tem que me respeitar enquanto uma deputada. Houve aqui no Rio essa questão de um deputado vir questionar a vestimenta da deputada eleita. Assim como também a questão da discriminação, que algumas deputadas foram tolhidas do uso do elevador social pela vestimenta, porque estava simples demais. Então, uma mulher negra entrando no elevador social numa Câmara, ela foi rechaçada. Peraí, não, seu lugar não é aqui não, seu lugar é pela entrada de serviço. E ela tem que andar com crachá pendurado, sua identificação, para demonstrar, não, peraí, mas eu sou deputada. Que isso? Né? E a que ponto nós chegamos? Não é bem assim. Então, essa questão do matriarcado, do respeito à mulher, a cada período que passa, a gente está levantando mais as nossas bandeiras com causa, com direitos e da maneira mais ética possível, né? O direito é nosso, sim, e a gente vem conquistando aí, com briga, com luta, mas a gente vem conquistando nosso espaço.
Então, as mulheres negras decidem, precisam de mulheres que gostem de uma boa briga, que gostem de briga no sentido de Sim, da luta. reivindicar, de não se Sim, calar, né? a De não gente ser o quem decide cala não se calar, verdade. consente. Verdade. A gente decide ser candidata, a gente decide ser eleita, a gente decide o nosso lugar. E agora já caiu até num velho bordão, né? A mulher pode ser aquilo que ela quiser ser. E, de fato, se eu quiser ser presidente, amanhã eu serei presidente. Se eu quiser ser ministra ou se eu quiser ser cabeleireira, eu serei. Então, não é uma questão que você ou que o outro vá me posicionar. É o que eu escolher para a minha vida, é o que eu decidi. E eu, em particular, eu decidi não me calar. O meu trabalho, tanto enquanto contabilista, quanto militante, quanto candomblessista também, que essa é uma outra vertente muito importante, que a gente também tem trabalhado em cima. A minha missão agora para 2022, eu assumi um posicionamento que é mais espaço para o povo de matriz africana em geral. Eu, em específico, sou do candomblé, mas a minha briga é pelo todo. Infelizmente, porque as igrejas, alguns pastores estão pregando errado, que não existe... tem uma facção, Soldados de Cristo, tem uma denominação aí, uma facção que se autodenomina destruidora dos terreiros. Como é que é isso, gente? Ô, seu pastor, como é que é isso? Como é que você não está vendo que na sua congregação tem os bandidos de Cristo? Não pode. Então, nosso trabalho aí é contra a intolerância, é contra o preconceito, a discriminação, pelo direito constitucional de expressar as minhas crenças, os meus valores. Então, o meu trabalho está sendo sobre a legalização, formalização dos terreiros em geral, para que justamente se tenha acesso às políticas públicas que tantas igrejas aí já têm. Então, nós temos que nos organizar para isso. Mais mulheres na política. Eu não vou deixar de apoiar homens na política, homens candidatos. Ano passado, desculpe, em 2020 eu apoiei um candidato a prefeito homem, porque era o que tinha na minha cidade. Então, eu apoiei porque ele tem um bom trabalho. Esse ano, com certeza, eu apoiarei um outro homem, justamente pelo trabalho que ele exerce. E o trabalho dele justamente engloba as mulheres, as crianças e a questão da religiosidade. E o apoio à candidatura das mulheres. Em específico, eu já tenho uma candidata, né, que eu com certeza apoiarei pelo trabalho dela, e eu realmente vou fazer esse movimento, fazer a roda girar para que esses trabalhos sejam reconhecidos e, de fato, tenham espaço e que eles sejam eleitos, porque eu não vou entrar para perder, não. A gente vai entrar para movimentar, para sacudir a política 2022. Principalmente, a gente tocou até num ponto de mulheres, né, sendo candidatas. Já está determinado pelo TSE que as verbas destinadas a negros e a mulheres serão distribuídas antecipadamente. Então, está lá registrado, está lá na lei, está na normativa, que setembro o dinheiro tem que chegar para as mulheres. Não é em outubro, não é no meado da candidatura, é setembro. Então, isso também é um ponto a favor. A gente ainda está na cota, mas a gente vai ganhando espaço à medida que elegermos mulheres, elegermos pessoas comprometidas com as causas, que não basta só ser negro, não basta ser só mulher. A gente teve uns exemplos aí recentes que algumas mulheres deram uma derrapada em relação ao suporte, mas tudo bem, nós vamos eleger outras que briguem justamente pelos nossos direitos. Então, estaremos atentos. Quando a gente fala da questão feminina, esbarra em muitas coisas. Sim. E uma questão que eu considero também que é uma questão machista é que, infelizmente, muitas mulheres se rendem também a um comportamento machista. Sim. E estabelece uma rivalidade. Então, as mulheres ainda são, acho que, muito rivais, né?
muito rivais, por conta dessa questão do falo, por conta dessa questão dessa sociedade, né, falocrática. E metade, vamos supor, metade da população é mulheres. Você considera que, a partir do momento que tem mais candidatas mulheres, mulheres votam em mulheres, ou as eleitoras ainda acham que é melhor votar naquele homem que tem experiência? Porque as candidatas que virão agora terão nomes novos, porque que é uma novidade. Sim, né? sim. Um número maior de mulheres na política remete ao fato de talvez ela não tem experiência, aí se torna mais confortável. Como ganhar essas eleitoras? Porque se mulher votar em mulher, mulher ganha. Se negro votar em Disparado. negro, negro ganha. Sim, sim, é uma realidade. Simples assim, matemática simples, né? Se negro votar em Sim. negro, negro ganha. Se mulher votar em mulher, a mulher, a mulher ganha. Quando a gente teve a oportunidade de ter candidatas, né, à presidência, eu votei nas mulheres, né? Votei em Marina, votei em Dilma. Então, assim, eu considero que se você votar em mulher, a mulher vai ganhar, mas muitas mulheres não vão ter esse entendimento, visto que nós estamos falando de um sistema machista completamente estruturado e nós estamos falando de uma desconstrução que vai muito além ao desejo de alguém se candidatar, é isso. Sim. Você considera, na tua experiência, pelo menos na última eleição, que você trabalhou efetivamente nisso, as mulheres foram bem votadas? Mulher votou em mulher? Qual foi a percepção? Vocês fizeram algum levantamento nesse sentido? Olha, pesquisa oficial a gente não tem ainda, mas teve uma grande movimentação, sim, de apoio à candidatura das mulheres. E respondendo ao seu questionamento, eu acho que vem muito da questão do conhecimento. Tem o hábito e tem o conhecimento. O hábito é justamente esse. Não, eu já conheço o fulano que já está aí há 20 anos e ele já está aí, vou votar nele. Então, é um hábito já. E o conhecimento ele vem justamente para quebrar esse paradigma. A partir do momento em que você conhece, a Rose é candidata, poxa, mas a Rose, ela está aqui, é minha amiga, é minha vizinha, eu conheço o trabalho dela. Então, você passa a divulgar que aquela mulher tem um trabalho, que aquela mulher candidata, ela pode fazer muito além do que ela já faz. E a própria questão, que hoje está muito, muito crescente, é a liberdade política. Que essa mulher ela não vai se render à pressão do partido, porque a gente sabe que também existe a questão de pressão de partido, e ela vai trabalhar a favor. Então, a partir do momento... Não é um trabalho fácil de desconstrução, como nenhuma desconstrução é fácil, a gente sabe disso, mas é possível sim. O trabalho do MND, da Tenda das Candidatas, é justamente fazer isso. E tem outros coletivos, eu sinto muito mais esse, porque eu tenho maior contato, eu vivencio mais ele. Mas tem mulheres negras, assim, mais mulheres na política, tem outros coletivos que fazem justamente esse trabalho de divulgação das mulheres, divulgação do trabalho dessas mulheres e exemplifica que é possível que aquela mulher que está sendo candidata, que se dispôs, porque são várias barreiras, né? Primeiro a filiação, depois conseguir ser vista no partido como um potencial, isso eu também vivenciei, de falar, pô, mas ela? Não, pô, muito fraca. E essa mulher cair para dentro mesmo do problema e entrar na comunidade e ser bem recebida nas comunidades onde os homens não estavam entrando e conseguir arrebanhar eleitores nessa condição. Então, a partir do conhecimento, é possível, sim. E as vozes, né? Como eu afirmei, eu estarei, enquanto pessoa pública, né? Enquanto militante, dentro do meu círculo, eu vou propagar esse trabalho.
Mas, a partir do momento em que eu tenho a confiança dos meus amigos, né, das pessoas que estão junto comigo, vai reverberando isso para frente. Então, se eu falo com um grupo de 10, esses 10 já vão multiplicar para outros 10. E vão apontar que, não, olha, a Rose está vindo candidata, a Rose é a indicação da Érica, a Rose, porque a gente está muito apertada. Essa eleição de 2022 vai ser muito corrida, muito apertada. Então, o voto de conhecimento, ele vai ser de suma importância para essa eleição, sim. O trabalho que você executou, o conhecimento que você tem e a propagação que os seus farão. Então, a gente fala muito de linha de transmissão, né? E essa linha de transmissão pode ser não só por via mensagem de texto em telefone, mas o diálogo. Você ir para as rodas, sentou no bar, cara, não, política aqui não. Política aqui sim. A gente tem que falar de política, porque se eu não falar, vai vir aquele outro espertão lá e vai continuar no poder. Quantas pessoas a gente conhece que estão aí na política há 20 anos e nada fizeram? Vamos trocar. Está na hora de... Eu falei isso em 2020. Vamos trocar esse pessoal que está aí. Vamos botar o pessoal que trabalha, que está vindo aí de base e que já tem uma história. Então, eu acredito sim no conhecimento. Voto de conhecimento. Maravilha. Gente, passa rápido. Eu sempre digo isso aqui. Passa rapidinho, você... E aí, verdade. Passa muito rápido, o papo está tão gostoso. E temos tanto a falar, né? A gente vai se empolgando, principalmente quando é um assunto que a gente gosta, né? Eu, como eu disse lá no começo, eu queria estar na política enquanto eleitora, nos bastidores, mas o conhecimento faz com que a gente parta para a linha de frente. Então, vamos trabalhar. É muito interessante, um trabalho lindo, adorei, né? Saber um pouquinho mais. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo também. E eu queria deixar esses últimos minutinhos, então, para você divulgar a tua rede social, telefone, o link aí do MND, como é que as mulheres que ouviram, assim, caramba, a Érica falou de uma coisa muito legal, vou ver. Vou começar como a Érica fez, vou começar a ver, vou assistir uma reunião. Sim. Quem sabe daqui a pouco tá uma militante aí. Você aí, mulher que se identificou, eu mesma adorei. Eu mesma adorei e vou lá seguir. Então, Érica, esses últimos minutinhos aí, suas considerações finais, contatos. Bom, eu primeiramente quero agradecer, né, toda a ancestralidade pelo nosso reencontro. Obrigada pelo convite. A questão do livremente é tão importante hoje, né? Porque tem vários desdobramentos. E a mente livre tem ideias racionais. A mente livre, ela realmente expande para outros canais e a gente energeticamente propaga isso. Então, é muito importante. Eu estou vendo uma plaquinha aí que me chamou a super atenção. Faça terapia. Faça terapia para lidar com as pessoas que precisam fazer terapia. É muito importante isso. Bom, o meu contato é 21 98282 8296. Eu sou contabilista, como falei, tenho um escritório. A gente trabalha de uma forma geral desde o MEI, que também é um outro ponto de debate, hein? MEI, falar sobre MEI. Trabalho com MEI limitada, ONGs, institutos. Vamos legalizar, vamos nos formalizar para ter mais acesso às políticas públicas, para reivindicar nossos direitos, participar de editais, captação de recursos, que é tão importante nesse momento pandêmico ainda, infelizmente, né? Sou candomblessista, faço um trabalho aí diretamente com os terreiros para que a gente possa ter mais espaço, sim. Estou na política também, contabilidade eleitoral. 2022 está aí, vamos nos eleger. E agradecer, né? Agradecer o nosso trabalho. O MND, aí eu levanto novamente aqui a nossa pesquisa, www.paraondevamos.org. O Instagram é @Mulheres Negras Decidem, @A Tenda das Candidatas.
E vamos conhecer, vamos estudar, vamos fortalecer o nosso trabalho, vamos fortalecer as mulheres, vamos ter mais mulheres na política, porque é evidente, né, o nosso trabalho, é evidente. E a gente pode revolucionar, assim, mulheres votando em mulheres, votando em negros, que lutem pela causa. Não é só negro por negro, tem que lutar pela causa. E vamos trabalhar. Obrigada, Rose. Eu que tenho que agradecer. E você aí também, querido seguidor aí, ouvinte aí do programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito obrigada, Érica. Eu conversei com a Érica Pinheiro, que é contabilista e articuladora aí do MND, Mulheres Negras Decidem. E, gente, ela é muito mais do que isso, né? Eu tenho certeza que você entendeu o recado. Meu muito obrigado, Érica. Uma coisa, uma questão que eu acredito que você falou a respeito da ancestralidade e as religiões de matriz africana, a gente vê que tantas mulheres são sacerdotisas, né? Sim, O sacerdote não é do homem, como nas outras religiões. A maioria das religiões ou fraternidades são liderados por homens. E muitas vezes a mulher não tem, né, direito de fala ou o direito ao sacerdócio. E aí a gente vê que realmente nas religiões de matriz africana isso não acontece. A mulher ela é líder, é uma autoridade tanto sim. quanto. E aí não depende do sexo, né? Não depende do seu gênero. Uhum. Depende do teu compromisso, depende da tua responsabilidade, depende da tua espiritualidade, né? Do teu nível, teu O grau. matriarcado Então, é agregador, né? A gente agrega. E a isso. ideia é essa. A ideia do terreiro, de uma forma geral, é agregar, é cuidar do outro. Então, pode ser bandido, pode ser prostituta, pode ser. A gente faz um trabalho de resgate, de reconhecimento daquela pessoa. Então, a gente agrega sim. E nesse período pandêmico, muitos terreiros abrigaram desempregados, pessoas que perderam suas casas justamente por conta da pandemia. Então, coube aos terreiros esse trabalho social também. Maravilha. Meu muito obrigada. Gente, quarta-feira que vem tem mais. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Eu espero você. Tchau, tchau. Tchau.